Às vezes tem umas consultas de tarô que elas são muito indignantes, né? A pessoa às vezes chega para ser esclarecida e confesso que existe sim a possibilidade de você sair com uma pulga atrás da orelha, uma pedra dentro do seu sapato. Tentei pensar mais alguma frase de efeito, mas não consegui. Eu sou Júnior Quintela, seu tarólogo abusado. Hoje é dia de causos do tarô. E aí aquela mensagem de sempre, me siga nas redes sociais, @Júnior Quintela A, no YouTube ou Júnior Quintela, no Spotify, Tarólogo Abusado. Toda segunda-feira tem carta da semana, um conselho para sua semana do tarô. Toda terça-feira às 20 horas tem uma live lá no aplicativo da Dancinha para você mandar suas perguntas sobre o tarô, mandar sua pergunta pro tarô pra gente conversar, pra gente fofocar, pra gente dar risada. E quinta-feira, causo do tarô, ou então causo de espírito, né? Por enquanto a gente tá focando aqui no causo do tarô, mas já eu trago mais histórias de espírito. Hoje é a história da menina moça. Eu vou chamar de Cristiane. Então, Cristiane, ela não mora na sua cidade natal, tá num país diferente. E ela teve um namorado lá. Na verdade, quando ela foi pra lá, ela se separou do rapaz que ela tava. E quando ela chegou nesse outro lugar, ela conheceu um novo rapaz e aí teve um relacionamento com ele. Beleza, normal. Passaram o tempo juntos, tudo bem, tudo ótimo, tudo legal. E aí, eventualmente, com os problemas da vida, né, os caminhos se separaram e eles terminaram. Cristiane ficou muito triste. Cristiane ficou bolada. E aí, com aquela confusão toda que ela estava sentindo, ela decidiu fazer o quê? Vou atrás de um cartomante para ver se ele me esclarece alguma coisa, né? Será que eu devo insistir, mandar uma mensagem? Será que eu devo ir embora? Será que eu devo mudar de cidade, de país? Enfim, o que é que eu faço diante desse momento? Porque ela estava passando por um momento difícil, sabe? Assim, ela não estava lidando muito bem com o término. Aquela história, né? Saudade, ouvindo pagode, ouvindo sertanejo, lembrando, né? Tudo lembrava o cara. Tudo lembrava o cara. A pia cheia de louça suja que ele não lavou, ixi, só lembrar dele. A cueca freada jogada na sala, só lembrar dele. O lixo que esqueceu de botar pra fora, só lembrar dele. Tudo lembrava o cara. Era uma desgraça. Eu sei que ela foi atrás de uma senhora, que eu vou chamar ela de Margarida. Margarida é nome de senhora, Margarida. Foi atrás de Dona Margarida, que jogava cartas há muito tempo. Eu, inclusive, conheci. Jogava carta há muito, muito tempo. E aí Dona Margarida disse que eles voltariam. E aí a Cristiane, que tava triste, né? Tava com saudade e tudo mais. Ela ficou esperançosa, né? Cris ficou esperançosa, não sei o que, ficou nessa história aí. E aí eles não voltaram. Passou-se uns meses, foi se consultar com Dona Margarida novamente. Dona Margarida disse que ela voltaria com seu menino lá. Eu dei nome pra ele? Dei não, né? Vai ficar sem nome então. Não voltaram. E aí, essa criatura aí, depois de fazer 2 jogos com a Dona Margarida, ela me procurou para fazer um jogo de tarô comigo. E aí foi interessante porque assim, tem um jogo que eu faço no início da consulta completa que é chamado de tabuleiro. O tabuleiro é um jogo que eu não faço pergunta nenhuma e a disposição das cartas vai me dizer alguma coisa. Então, é um jogo que já vai falar sobre o campo espiritual, amoroso, profissional. Tem 3 casas de futuro, né? Futuro, médio e longo prazo. Menina, é um jogo muito complexo. Só para vocês terem uma noção, a Estrela Guia, que é um dos jogos muito completos que eu tenho, né? Tem 7 cartas e aí ele já responde muita coisa sobre um determinado tema, mas um tema específico. O tabuleiro, ele tem 44 cartas, então assim, é muita informação. E de um modo geral, o tabuleiro, ele acaba tendo uma pegada e reflete o que a pessoa está vivendo, né? Então, às vezes, o tabuleiro vem de uma forma muito alegre, muito espontânea, às vezes vem mais melancólico, às vezes vem mais misterioso, às vezes vem confuso, às vezes vem agressivo. O menino, ele é um cara versátil. O tabuleiro é um cara versátil. E aí joguei pra Cristiane. O jogo dela, né, o tabuleiro dela, ele tava meio confuso. Eu sentia que ele não tava explicando as coisas com tanta clareza. E aí, num determinado ponto do jogo, saiu o 2 de espadas. Aqui o 2 de espadas, ó. 2 de espadas é uma carta que ela... Eu diria que ela é... Como é que eu posso dizer? Ela é meio chatinha, meio antipática, né? Quando você olhar pra essa carta, você vai ver... Nessa ilustração, você tem uma moça que ela tá vendada e ela tá com 2 espadas, né, cobrindo o peito dela. Quer dizer, é uma moça que ela não tá vendo as coisas, ela não tá deixando as coisas chegar, né? É uma pessoa que tá meio bloqueada, vamos dizer assim. Então é uma carta que geralmente eu associo à negligência, à cegueira, a uma postura negacionista. É uma carta que basicamente está dizendo que algo não está sendo visto ou está sendo negado. Vamos dizer assim, tem um bloqueio aí.
E aí eu falei, olha, Cris, tem um negócio aqui no jogo dizendo que você não tá conseguindo ter uma visão muito clara, muito honesta, né? Com relação a isso que você tá enxergando hoje em dia, né? Pode ser que você esteja com uma visão distorcida, inclusive, ou esteja passando por dificuldades de aceitar as coisas como elas são. Aí que foi que ela me disse? Júnior, não entendi. Eu falei, não, o jogo tá dizendo isso aqui. Eu falei, Júnior, eu não tô vendo isso. é claro que ela não tá vendo isso, né? O Dois Disparos é a pessoa que não vê. Aí como é que você explica isso? Tentei explicar, a gente fez outros jogos, né? Elucidei o que foi possível e pronto, foi pra casa. Ah, teve outro detalhe. Esse jogo dizia que ela não estava enxergando as coisas direito e que, com relação ao campo amoroso dela, o melhor que ela poderia fazer é focar nela mesma. Focar em autocuidado e tudo mais, essas coisas assim. Ela disse que não entendeu muito bem, mas que vamos nessa, né? Vamos ver o que acontece. Aí passaram tipo uns 4 meses e aí ela me procurou de novo. Viu? Bora jogar tarô, isso aqui. Eu falei, bora. Diz aí que quando eu dei fé, abri o tabuleiro, olhei, tava lá o Dois de Espada de novo. Aí eu falei, Cris, abdoe que eu acho que tu não tá enxergando as coisas direito não, já te avisei, hein? E aí vinha outras cartas que reforçavam a mensagem de um jogo de 4 meses antes, né? Olha, o jogo tá dizendo que você não tá enxergando as coisas direito e que você precisa se cuidar. É importante que você se cuide. Ela falou, Júnior, mas eu coisei aqui meu cabelo, pintei as unhas. eu falei, bom, o que o jogo tá dizendo é que você não tá enxergando as coisas direito e que você precisa se cuidar, tá bom? Tá bom, beijo, tchau. Tá bom, tá, beijo, tchau. Aí, passaram-se mais uns 4 meses e ela me procurou pela 3ª vez. Aí, de novo, o Dois de Espadas. Veja só que nesse período aí já tinham se passado pelo menos uns 8 meses, né? Ela ainda com a leitura da Dona Margarida, né? Que disse que ela ia voltar com o seu menino lá. E com uma pulga atrás da orelha do meu jogo, dizendo que ela não estava enxergando as coisas direito, que ela precisava se cuidar. E aí ela já chegou dizendo, olha, Júnior, eu tô me cuidando, entrei na academia, aqui meus cabelos, não sei o que, minhas unhas, comprei roupa nova, tô saindo, conhecendo pessoas. Quando eu olho, de novo, Dois de Espadas. Aí como é que fica aqui? Como é que, porra, né? A pessoa pagou 3 jogos falando a mesma coisa, fica chato. E aí pronto, né? A pessoa recebeu a mesma mensagem 3 vezes seguidas, ainda em algum nível ainda tinha esperança de voltar com seu menino lá, e aí ficou por isso mesmo. A gente meio que sem entender, né? Porque o jogo tava dizendo que ela não tava enxergando, e aí ela dizendo, não tô enxergando o quê? E eu falei, né? Quem tem que enxergar é você, ficou aquela história. E aí, beleza, então agora a gente só aceita e espera pra ver. O que acontece foi que alguns meses depois, quer dizer, botei quase um ano nessa história toda, né? Recebo uma mensagem da Cris, ela me dizendo, Amigo, agora eu entendi tudo. O jogo me disse 3 vezes seguidas ao longo dos meses que eu devia cuidar de mim e que eu não estava enxergando as coisas direito. pois bem, o jogo disse que ela precisava cuidar de si. Aí o que foi que ela fez? Cuidou da aparência dela. Eu acredito que nesse período ela também estava passando por um acompanhamento psicológico, né? Qual foi a questão? Naquele momento que ela me mandou a mensagem, ela se deu conta de que o tarô estava dizendo para ela investir em autocuidado e que, na verdade, aquilo que deveria ser o autocuidado, ela estava investindo numa cena, né? Numa cena, num visual, num cenário, em algo que parecesse positivo, alegre e leve para ela poder mostrar pro ex dela. Tá entendendo? Ela não estava de fato cuidando de si, ela estava cuidando de uma imagem para parecer que ela estava muito bem sem o ex. É aquele negócio, né? Olha como eu estou bem sem você para ver se você se interessa por mim. Então, assim, nesse período foi essa lenga-lenga todinha. Ela passou a maior parte do tempo solteira, deve ter ficado com alguém aí no meio do caminho, mas nada muito relevante. No momento que ela se deu conta que ela não estava cuidando de si, e sim de uma imagem que ela queria apresentar, aí a chave virou. E aí foi justamente nesse momento que ela me mandou a mensagem falando aquilo, né? O que foi curioso foi que depois que a chave virou, ela relaxou, sabe? Mudou alguma coisa ali na cabeça dela e ela parece que entendeu as coisas assim com uma profundidade a mais e isso trouxe mais leveza. E aí o que aconteceu? Lembra que a Dona Margarida disse que eles iam voltar? Pois então, não voltaram. Por que a Dona Margarida falou aquilo? Não faço ideia. Será que daqui pro final da vida eles vão voltar? Também não sei, nem me interessa. O fato é, veja só, algumas coisas problemáticas aqui a gente tem nessa história. Primeiro, uma senhora disse que ela ia voltar com certeza e é uma senhora que afirma que não erra, né? Eu não estou necessariamente julgando a senhora porque eu a conheço, eu sei que o contexto dela ensinou a ela que é dessa forma que se lê carta, né? Mas, entende como é delicado? Dependendo da forma como que você traz uma leitura como essa, você pode cegar alguém, né?
Aquela pessoa ela poderia estar cuidando, a Cris, né? Poderia estar se cuidando desde muito antes. E ela poderia ter se libertado também desse relacionamento muito antes. Só que, por conta de uma leitura, ela ficou muito mais tempo com aquela ideia. Vou voltar e tudo mais. E aí no meu jogo foi dito que ela não estava enxergando as coisas direito, que ela precisava se cuidar. E de fato, ela não estava enxergando direito, né? Ela achava que ela precisava se cuidar, talvez nesse aspecto visual, quando na verdade ela precisava cuidar talvez de uma autovalorização, de uma autopercepção. Ela se perceber alguém que merece ou que precisa de colo, acolhimento, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, ela não estava conseguindo enxergar as coisas com clareza. Quando ela finalmente enxergou as coisas com clareza, parece que o cenário mudou, né? Por dizer aí que depois que isso aconteceu, né? Depois que ela me mandou uma mensagem dizendo a chave virou, pouco tempo depois ela conheceu um cara, ficou com esse cara e foi ficando. E aí eles firmaram um relacionamento, um compromisso. E a última notícia que eu tive foi que eles estavam morando juntos. E que o cara aparentemente é muito legal pra ela e que eles têm uma relação massa. E é isso. Legal, né? Então, a moral da história é essa, assim. Como eu digo sempre, o tarô e a espiritualidade precisam ser algo útil. E não algo útil para qualquer coisa. Algo útil para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua autonomia, para a sua independência, para a sua força e tudo mais. Então é isso, não quero me alongar muito, né? Prestem atenção com quem vocês vão jogar. Na medida do possível, procurem entender mais sobre o que é a cartomancia, sobre o que é o tarô, sobre quem é o tarólogo que vocês vão escolher para jogar cartas para vocês, tá bom? Eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado. Me sigam nas redes sociais, @JúniorQuintela. Toda segunda-feira, carta na semana, aqui nesse canal. Toda terça-feira, às 20 horas, live, lá no aplicativo da Dancinha. Toda quinta-feira, sai um caos, tá? Sigam, compartilhem, comentem, apoiem e tudo mais. Não peguei uma carta aqui pra fechar o episódio, então vai um pincel. Só escolher a marca aqui. Tá bom, tá legal, né? Deixa, tá.